Se eu fosse receber R$ 1 por cada pessoa que fala por que as suas suculentas estão coloridas, eu pagaria minhas contas no final do mês. Por que minhas plantas não ficam coloridas? Melhor, como que eu faço para as minhas plantas ficarem coloridas? Quer saber a resposta? Eu tô aqui, o mestre da suculenta, para te ajudar. Quando a gente fala de plantas coloridas, nós não estamos falando de plantas doentes. Algumas sinalizações, como por exemplo o amarelamento ou até mesmo outras colorações, indicam não uma planta saudável, mas indicam uma planta doente. Eu sou o Caio, você está no Mundo Plantae, vamos lá conversar um pouquinho sobre isso. Logo de cara eu vou falar para você que esse vídeo vai dar 3 dicas básicas para te ensinar a lidar melhor com as suas plantas e melhor, deixar elas mais bonitas. Uma planta bonita é a planta saudável, o colorido que mostra a saúde da planta. Amarelamento, isso daí é falta de nutriente ou local inadequado ou sei lá quantas coisas podem causar o amarelamento das plantas. É lógico, meu mestre, que eu não estou falando a respeito disso. Eu estou falando do colorido mesmo, aquele que deixa as plantas bonitas. Primeira dica que eu vou dar para você é: bote sua planta no local correto. Deus do céu, quantas vezes eu caminho por aí e vejo planta no local inadequado. E o detalhe é o seguinte, mesmo plantas que são de sombra precisam tomar um pouquinho de sol todo dia. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa daqui é uma planta que é de meia sombra, vamos dizer. Você percebe, ó, que ela tá comprida, olha isso daqui, ó, ela tá comprida, ela tá buscando, tentando alcançar o sol, e daí ela vai ficar dessa maneira, ela não fica colorida, você tá vendo? É uma coloração, não é natural dela, ela fica mais escura do que essa daqui. Agora eu vou te mostrar uma planta que tá no local adequado, olha essa daqui, ó. Você tá vendo? Ela não tá pernuda. O caulezinho dela, ó, até tá grosso, mas ele não tá esticado. Com o tempo você vai saber identificar que essa daqui, ó, essa meninona aqui, essa é a coloração natural dela, saudável, e essa nem tão saudável. Olha, e isso já é uma dica quando você vai comprar uma planta no mercado, quando você vai comprar numa floricultura. Você prefira usar isso daqui do que isso aqui, a não ser que você tá com dó e quer recuperar a sua planta. Daí eu te ensino também como fazer isso num dos vídeos aqui que vai aparecer nos cards aqui em cima. Meu mestre, tem que estudar para saber quantas horas a sua planta precisa. E mais do que isso, você precisa ser honesto com você. Se a sua casa tiver poucas horas de sol, não adianta você querer ter uma rosa do deserto ou um cacto que precisa de 8 ou mais horas de sol por dia. Se você tentar driblar isso, dando menos sol, vai dar treta, vai por mim, não vai dar certo. Essa daqui é uma outra plantinha que também é uma planta de sombra. Você percebe? As duas estão saudáveis. Só que essa daqui, tá vendo? Ela tá com um verde mais escuro. E essa daqui está mais colorida. São as mesmas plantas. Então, algumas plantas são assim, elas aceitam ficar um pouquinho mais no sol ou um pouquinho menos. Essa daqui estava dentro de casa, num local que batia um pouquinho de sol todo dia. Essa daqui já estava fora de casa e eu nem vi a quantidade de hora que ela estava tomando. Percebam? Depende daí qual planta que você quer. Sem brincadeira nenhuma, é a mesma planta. Às vezes tem algum arranjinho, ou você gosta dessa coloração mais esverdeada. Você pode deixar num ambiente com mais sombra, ou senão você pode deixar desse jeito. Não é porque uma planta ela não tá colorida, não tá aquele vermelhão, queimadinho, que significa que ela não é uma pessoa saudável. Seria a mesma coisa assim, uma pessoa toda bronzeada lá do Rio de Janeiro, porque tem bastante sol, ou eu aqui, ó, sou um moreninho, morando no sul, sem um pouquinho nada quase de melanina, tô ficando brancão. Pode acontecer. Não é por causa disso que eu sou menos saudável que a pessoa que toma mais sol. Simplesmente estamos em colorações diferentes. Então, você entendeu? Plantas que são de sombra precisam receber um pouquinho de sol. Essa daqui estava dentro de casa, mas ela está sendo cuidada de uma maneira saudável, tá? Ela estava recebendo um pouquinho de sol. A única coisa é que é menos sol que essa daqui. Interrompemos esse vídeo para um recado. Gente, essa semana, no fim de semana, na verdade, eu vou fazer um curso gratuito. Sábado e domingo, dia 5 e 6 de agosto. Nesse curso, Mestre das Suculentas, eu vou dar muitas outras dicas de como que você pode ter plantas saudáveis e lindonas em casa.
Não se esquece de se inscrever, por favor, o link tá aqui embaixo. Segunda dica que eu vou te dar: não fica molhando sua planta suculenta toda hora. Dica top: se você tem que regar o seu vasinho todo santo dia, alguma coisa tá errada. Ou o substrato tá inadequado, ou ele tá jogando muita água, ou o vaso é errado. E se você maratonar as séries aqui que a gente tem no nosso canal, você vai ver que eu já dei dicas de vaso, já dei dicas de substrato. Maratona aí. Então não é para você ficar regando todo dia. Aprendi uma dica com a Carol Costa, que é a regra do dedômetro, né? Você vem aqui, ó, você passa o seu dedo no vaso. Se ele sair limpo o seu dedo, significa que o substrato já está seco, você pode regar. Eu diria que essa é uma dica para você que está iniciando. Para você que já catou o jeitinho das suculentas e das outras plantas, só no pegar a planta você vai identificar se aqui dentro tem água ou não. O detalhe do dedômetro é que você vê superficialmente como que está a superfície do substrato. E se eu estou lidando com um vaso maior, eu tenho que saber lá embaixo. Mas uma dica top: verifica como que sua planta tá. Quando ela começa a se desidratar, você vai perceber o que é uma planta desidratada, porque ela fica mole, ela não fica durinha como a suculenta. Ela dá aquelas sinalizaçõezinhas de desidratação. Esse é o momento que você entra com água. Na natureza não é assim? A planta ela foi projetada para estar no local assim, ó. Eu vou ficar aqui o máximo que eu puder porque eu sei que daqui a pouco vem água. E daí quando vem a água, ela absorve. Isso não acontece todo dia. Se você estiver regando a sua suculenta, seu cacto todo dia, você está indo contra o projeto do qual ele foi projetado. Se você deixar um período maior de tempo sem rega, a sua planta vai passar por o que a gente chama de estresse hídrico. E esse estresse hídrico vai fazer a sua plantinha ficar mais colorida. Tem alguma coisa a mais que eu possa fazer? Sim! Saúde é comer, saúde é adubação, sua planta come. Aqui um segredinho que eu aprendi com o botânico no apartamento, o Dr. Samuel, que o magnésio ele se une ao ferro num processo muito importante para a planta, que é a fotossíntese. Lembre das suas aulas aí de biologia, de ciências lá na escola. Fotossíntese é o processo em que a planta absorve a luz, pega a aguinha, faz a própria comida, a comidinha dela, e solta o ar que a gente respira. Então é muito importante pra gente a fotossíntese, mas também pra planta, porque é o jeitinho que ela come. Mas isso é uma maneira muito, mas muito simples da gente falar desse processo que é super complexo. Sem os nutrientes adequados, a fotossíntese não vai se completar, ou esse ciclo vai ser tão turbulento que vai trazer tretas para sua planta. Magnésio e ferro são essenciais para sua planta. Lembra na adubação que você precisa pegar aquela parte de trás e ver todos os nutrientezinhos que tem ali, quanto mais letrinhas melhor. Mg, magnésio, é muito importante. E o detalhezinho para você deixar a sua planta colorida é você usar o sulfato de magnésio como uma adubação foliar, ou seja, você vai colocar num esguicha de uma maneira que a planta vai conseguir absorver, e você vai fazer essa aplicação nos dias que não estão tão ensolarados. Nunca faça aplicação de adubação em dias quentes e ensolarados, sempre no começo do dia ou no final do dia. Onde eu encontro o magnésio? Você pode encontrar o magnésio em muitas das fórmulas de adubação das suas plantas. Ou você pode ir numa farmácia e comprar o sal amargo. Isso daqui é usado como laxante. Não sei como que é, não sou médico, tá? Não estou incentivando ninguém a usar. Se você já usou aí o sal amargo, coloca aqui embaixo qual que são os efeitos dele. Eu não sou médico, sou engenheiro agrônomo. Mas o sal amargo, ele é sulfato de magnésio. Você vai fazer o uso dele da seguinte maneira: você vai pegar uma colherzinha de chá de sulfato de magnésio ou do sal amargo e colocar no borrifador de 1 litro com água. Chacoalha bem, mistura bem e você vai borrifar nas suas suculentas. Só nas suculentas? Pode ser em outras plantas? É claro que pode ser em outras plantas. Lembra, o magnésio é um item imprescindível para se unir com o ferro e fazer a fotossíntese acontecer. Então, se você quiser usar ele como um processo de adubação, perfeito, é isso que você tem que fazer. Com as suculentas, você vai ver que a coloração ela já fica mais bonitona depois de alguns dias. Essas são as 3 dicas, só para recordar então. Você tem que dar o sol adequado para suas plantas, você tem que colocar água na maneira correta e você pode fazer adubação, por exemplo, com o sulfato de magnésio, para que as suas plantas fiquem bem coloridas. Você curtiu até agora esse vídeo?
Então, demonstra pra mim, vai, dá uma curtida aqui e esparrama esse conhecimento para outras pessoas e continua aí, ó, maratonando o nosso canal.